ITV Futebol Clube. Oferecimento Secom, Sindicato dos Comerciários. Estamos na área, a partir de agora o assunto é futebol aqui na ITV, com mais uma edição do ITV Futebol Clube. Estamos falando para as cidades de Itu, Salto, Porto Feliz, Tietê, Capivari, Elias Fausto, Rafar e Montemor. Você que nos assiste pode participar conosco de duas formas, através do e-mail, que é o itvfutbolclube@itu.tv.br, ou pela rede social, pelo Facebook, que é o facebook.com/ITV Futebol Clube, está aí na tela. E vamos colocar também mais uma novidade para você que acompanha a nossa programação, acessar o site da ITV, tá aí ó, itu.tv.br, lá você acessa a página também do ITV Futebol Clube e tem acesso a todas as edições do programa, você pode assistir quando quiser o ITV Futebol Clube. No programa de hoje, vamos destacar as campanhas de Ituano e Capivariano. O Ituano que empatou com o São Paulo neste último final de semana no Novelli Júnior 1-1. Nós teremos aqui a presença do Léo, zagueiro do Galo Rubro-Negro, autor deste gol de empate 1-1 com a equipe do São Paulo. Vamos falar ainda do Capivariano, que mais uma vez não ganhou em casa, acabou empatando com a equipe da Ponte Preta, e vamos destacar ainda o futsal. Teremos aqui o Alexandre Evangelista, treinador do 13 Amigos, time que ficou com o vice-campeonato da Taça Cidade de Futebol de Salão. Gabriel Campreguer, vamos falar aqui sobre Ituano, sobre Capivariano e também sobre Corinthians e Palmeiras e Santos. Que jogo horrível, hein, Gabriel? Jogo feio do Santos. Esse empate em Rio Claro, 0-0, até não tem nem VT do Santos, porque não teve gol. Não, foi um dos piores jogos do Campeonato Paulista, e acho que o resultado é uma afronta a quem acompanha o Paulistão. O Santos empatar com o time do Rio Claro, não dá para entender. O Rio Claro vem fazendo um péssimo Campeonato Paulista, e o Santos não conseguir fazer um golzinho no time do Rio Claro, foi realmente um jogo horrível de assistir. Mas o Santos já não jogou bem durante a semana contra o time de Piracicaba, Bruno. Também numa sequência de duas partidas. Mas choveu bastante aquele dia também, né? Sim, no Barão. Enfim, não dá para entender o que aconteceu nesse jogo contra o Rio Claro. Mas enfim, pode continuar. Realmente, não foi um bom jogo. Não jogou bem contra o 15, não jogou bem contra o Rio Claro. Vamos ver o Santos aí na sequência. Não joga no meio de semana por causa dos atletas da seleção. O jogo do 15 de Piracicaba foi adiantado. Então tem essa semana aí de trabalho aí do treinador. Bom, antes de destacarmos aqui jogo a jogo, vamos colocar na tela como é que foram as partidas do Palmeiras e também do Corinthians nesta última rodada do Paulistão 2016. Começando aí pelo Palmeiras, ó, contra o Audax. Segue decepcionando, Bruno. Depois de perder durante a semana para o Nacional do Uruguai numa partida ruim, outra partida ruim. Tá, é 1-0 para o Grêmio Osasco Audax lá em Osasco. Gol do Velica de pênalti, Camacho faz o segundo. Esse já é o gol do Camacho, né? Já é o segundo gol. João Pedro não acompanhou. 2-0 para o Audax. E aí o gol do Lucas Barrios, né? O Palmeiras descontando 2-1. Palmeiras bem abaixo do que o torcedor espera, né? Bem abaixo da expectativa. Um dado aí que já deixa clara a fase do Palmeiras. Primeiro gol do Lucas Barrios no ano. Lamentável, hein? Aí o jogo do Corinthians, já contra o Linense. Dos reservas do Corinthians, com 31 mil pessoas no Itaquerão. Itaquerão lotado, tá aí. Primeiro gol do Corinthians. Romero. O zagueirão que acaba de chegar. Aí a bola parada e o Corinthians faz o segundo gol. Balbuena. Esse já é o replay, ó. Bola levantada na área. E o zagueirão do Corinthians mandou para a rede. Cabeceou para o chão, uma bola realmente muito difícil. E acabou saindo o gol. Aí o terceiro, desviou, matou o goleiro, né, Gabriel? Gol do Edilson. Acabou arriscando o chute, ó. Mas jogou muito bem o Corinthians. Pega no atleta ali do Linense. Mesmo com suas reservas, se impôs o tempo todo. Esse quarto gol muito bonito, essa chapada do Romero. Do jeito que a bola veio, o Romero acabou melhor em campo, batendo Romero na bola. Chamou aí muita atenção. E o Corinthians continua nadando de braçada aí. Vamos aproveitar então já falar do Corinthians, que estava aí na tela os gols. A gente destacava muito 1-0, 2-1, resultado ali do Corinthians para conquistar os 3 pontos, né? Ganhando ali apertado muitas vezes, um gol no finalzinho, dessa vez sobrou.
Semana muito boa do Corinthians, venceu o Cerro Porteño por 2-0, goleou o Alinense 4-0, melhor time da atualidade aí no estado de São Paulo, provavelmente do Brasil, né? E você tem um dado interessante com relação ao time do Corinthians, que o Corinthians na sequência, não nessa próxima rodada, na outra vai enfrentar o Ituano, e o Corinthians não perde para time do interior há um bom tempo, é isso? 28 partidas, desde o Paulistão de 2014. Não perde para nenhum time do interior. Nenhum clube pequeno. É muita coisa. Mas não passa de sábado. Tomara, não passa de sábado que vai enfrentar o Galo Rubro-Negro. Com relação ao Palmeiras, Gabriel, o que você pode falar do Verdão? Técnico novo, né, acabou perdendo na Libertadores e agora esse tropeço contra o Audax. Tem que falar? Você tem que falar alguma coisa. Provavelmente o que você vai falar e cornetar, eu não sei, mas alguma coisa tem que ser feita, né? O Palmeiras esse início de ano trocou o treinador. O Marcelo realmente não vinha fazendo um bom trabalho. O elenco do Palmeiras permite um trabalho melhor. Mas já deu para ver que o problema não era só o treinador. O grupo tem a maior parte de culpa. O que chamou até a minha atenção, principalmente, foi após o jogo contra o Audax, após essa derrota. Está aí na tela mais uma vez os gols de Grêmio, Osasco, Audax e Palmeiras. O que me chamou muito a atenção foi a entrevista do técnico Cuca. Né, porque ele falava, olha, eu estou há 6 dias no Palmeiras e eu vou ter muito mais trabalho do que eu imaginava. Então ele conhecia os jogadores, conhecia o elenco do Palmeiras, mas ele percebeu que não existe um padrão. Então, qual será o problema do Palmeiras, Gabriel? Ele já tirou o Lucas, por exemplo, que ano passado fez uma boa temporada, esse ano estava muito mal, ontem já não jogou. É difícil dizer, Bruno, não dá para entender. O Palmeiras não é o melhor elenco do Brasil, mas tem um bom elenco, um elenco que propiciaria uma campanha segura no Campeonato Paulista. O elenco do Palmeiras não pode perder 2 vezes para o Nacional do Uruguai. Pois é. Não pode. O Nacional do Uruguai, apesar de ter uma boa equipe, mas não... Perder. Então, não sei. Acho que o Cuca vai ter que recomeçar esse trabalho. Acho muito difícil São Paulo e Palmeiras passarem dessa primeira fase da Libertadores. E o trabalho do Cuca vai ser árduo. O que foi o jogo que o Alberto Valentim comandou o time do Palmeiras no clássico contra o São Paulo? O time conseguiu a vitória ali. O que foi aquilo? Ele conseguiu dar um padrão, o adversário permitiu uma reação do Palmeiras? Eu acho que tem muito mais a ver com o adversário. O São Paulo também não atravessa a boa fase, fez uma partida contra o Ituano no domingo um pouco mais regular, com o Ganso vibrando, mas você ainda vê um time de São Paulo errando muito. O Palmeiras fez um bom segundo tempo contra o São Paulo, se aproveitou dos erros do São Paulo e fez o resultado. Mas na semana passada eu já tinha falado, o primeiro tempo do clássico foi ruim. A partida foi ruim pelos 2 lados. Bom, como nós vamos falar no segundo bloco da equipe do Ituano, lá tem os gols da partida, os melhores momentos, né, o empate do São Paulo com a equipe do Ituano, vamos aproveitar aqui para falar do Capivariano. Né, vamos usar esse bloco para destacar o time da cidade de Capivari. Jogou no sábado, enfrentou a Ponte Preta no estádio Arena Capivari, antigo Carlos Conag, e decepcionou o público, Gabriel. O time não saiu do 0-0. Há 2 semanas atrás a gente disse, são 2 jogos em casa, precisava fazer os 6 pontos. Infelizmente, 2 pontos. Tá muito difícil, Bruno, a gente vai ver a classificação. Talvez se o Alberto puder colocar para a gente a classificação ali da zona de rebaixamento, a gente já faz um comentário sobre isso. Já está lá. Vamos ver a zona de rebaixamento por inteira, você vai acompanhando no seu tablet aí, viu, Gabriel? Olha, 15 de Piracicaba, 12 pontos. Novo Horizontino também tem 12. Botafogo, 11. Rio Claro, 9. Mojimirim, 8. E o Capivariano, apenas 6 pontos conquistados até aqui. Bom, notando a zona de rebaixamento, Gabriel, a gente percebe ali 15, até o Novo Horizontino, nós vamos falar depois, que é do grupo ali que está o Ituano também. São times que têm chance até de classificar, pelo número de pontos que possuem, mas ao mesmo tempo estão aí, na zona de rebaixamento, quando a gente pega a classificação geral com os 6 times que cairão para a Série 2. E a situação do Capivariano é delicadíssima. Não é impossível, mas é bem delicada. Do Botafogo para baixo, provavelmente está todo mundo fora, né, da segunda fase. Mas o Capivariano tivesse ganho as últimas 2 partidas, as 2 partidas em casa, mais 4 pontos, estaria com 10. Ali tem 2 com 12, mas tem 3 acima dessa zona de rebaixamento. O Água Santa, não vou lembrar todos de cabeça, mas tem mais 3 times com 12 pontos. Então a briga estaria boa ainda, né? Mas infelizmente esses 2 resultados acabaram prejudicando demais a campanha do Capivariano. Inclusive... alguns atletas foram dispensados, né? Eu queria que você destacasse isso também. O Capivariano liberou o Samuel e o Everton. O Samuel até
A gente em off, às vezes eu pego muito no pé dele, achei que fez um Campeonato Paulista muito ruim, tinha feito um bom Campeonato Paulista no passado no Capivariano, uma boa Série D pelo Ituano em 2014, mas esse ano achei muito abaixo o Samuel. O Everton Dias também não foi o mesmo do Bragantino na Série B e acabaram os dois dispensados. Trocou goleiro, já mudou bastante coisa. Até você que esteve ali na arena, eu acompanhei sábado o jogo. Que o Capivariano fez uma boa partida. Sim, não foi uma partida ruim do Capivariano, assim, não foi ruim comparando com os outros jogos da equipe. Mas vou te falar uma coisa. Está bem abaixo do esperado, sim. Eu acho que é a pior Ponte Preta dos últimos 5 anos, provavelmente. Claro, é pior do que o ano que caiu da Série A, que chegou até a final da Copa Sul-Americana, pior do que o time que subiu na Série B, pior do que o time do ano passado. Ponte Preta bem abaixo também. Né? Faça uma análise rápida com relação ao trabalho do técnico Roberto Fernandes, que chegou, né, a gente sabe que é difícil para trazer um treinador que dirige equipes que comandam Série B, Série C do Brasileiro. O Capivariano fez um esforço, né, quando saiu o Evaristo, para trazer o Roberto, um esforço financeiro, isso é notório, até pelo nome que tem o treinador, e o tempo que ele já teve que trabalhar. Você citou algumas mudanças, trocou goleiro, trocou jogadores, o Cleiton outro dia estava no banco, dessa vez foi titular contra a equipe da Ponte Preta, teve a dispensa de alguns atletas, perdeu o Oliveira, né, que teve uma fratura no pé, enfim, já mudou bastante o time do Capivariano, até no trabalho dele, taticamente, a postura do time, o time não tomava gol, tomava muito gol no começo, passou a não tomar, e tomou um gol no final contra o Novo Horizontino. Agora contra a Ponte Preta, teve sim a chance, mas o Romão acabou desperdiçando as chances claras de gol. O que acontece com esse time e o trabalho que o Roberto vem desempenhando? Eu acho que o Roberto acaba sendo menos culpado, né? Eu achei que o time evoluiu na mão dele. Ele chegou, o elenco já estava ali montado, né? Eu achei que o time evoluiu na mão dele. Eu, sinceramente, acho que o elenco realmente faltaram algumas peças. A gente é muito parceiro do Luiz Paulo, do pessoal lá de Capivari, mas acho que alguma outra posição ali, a gente não vai ficar expondo aqui, às vezes, a posição, mas assim, faltaram algumas peças para compor esse elenco aí, dar um pouco mais de peso para esse time, uma boa campanha. Infelizmente, agora, só um milagre, né, Bruno? Vamos falar bem a realidade. E até por isso, uma campanha, a gente acaba nem tendo a oportunidade de trazer o pessoal de Capivari para cá. Muitas vezes acaba o clube não liberando, a gente tem dificuldade com a assessoria de imprensa, até para o pessoal de Capivari a gente dá uma satisfação. A gente gostaria muito que os jogadores viessem aqui, trocar uma palavra com a gente, mas pela fase, pelo momento, o pessoal acha melhor se blindar. Mas, olha, eu sou contra esse tipo de coisa, Gabriel. Sinceramente, eu sou contra esse tipo de coisa. A gente sabe que a campanha não é boa, a gente sabe que o Capivariano precisa mais do que nunca das vitórias para sair dessa situação delicada que é a última colocação e tentar permanecer na Série 1 do Campeonato Paulista. Eu acho que é uma bobeira você blindar o elenco, você não mandar atleta. Aqui é oportunidade, ele não está dando satisfação para mim, não vai dar satisfação para você. Pro povo de ele vai falar para o torcedor do Capivariano, né? O atleta que vem aqui, o treinador, fala para o torcedor do Capivariano, para você da cidade de Capivari que nos acompanha. E seria a oportunidade. Infelizmente, não está vindo ninguém do Capivariano aqui. Exatamente. E não é falta de pedido, né? A gente fica chateado, mas tenta entender o lado deles, eu concordo com você. A gente toca aí, continua, não mudou em nada a nossa cobertura do Capivariano, estamos o máximo de informação que a gente pode colher, sempre abordando o Capivariano, mas faz parte aí do nosso trabalho. Inclusive, acompanhando de perto, eu tenho acompanhado os jogos você do Capivariano na Arena Capivari, tenho acompanhado as partidas, enfim, eu fico na torcida para que o Capivariano possa conquistar a vitória aí o mais rápido possível para sair dessa situação delicada, lembrando que o próximo jogo é no meio de semana, fora de casa, em Itápolis contra o Oeste. Mais algum detalhe, Gabriel? Não, só queria mandar um abraço pro pessoal do Zambianco lá em Tietê, senão depois vai passar batido aí, campeão da Copa Tietê. Marconi, meu goleiro aqui do Palestra, pegou o pênalti lá, foi 1-0 pro Zambianco. Parabéns aí ao pessoal lá, tem alguns jogadores que jogam comigo no Palestra que estão lá. Dá os parabéns, pessoal. Campanha invicta e sem tomar gol. Maravilha, então nós vamos agora para um rápido intervalo e na sequência nós vamos falar muito sobre o Ituano, sobre o Galo Rubro-Negro, com a presença aqui do Léo, zagueirão da equipe, autor do gol do empate contra o time do São Paulo. Não sai daí!
Secom, Sindicato dos Comerciários, presente em 6 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom. A nossa força é contar com você, trabalhador. Você saberia dizer as 2 coisas que essas pessoas têm em comum? A primeira é que essas pessoas tiveram problemas com drogas. E a outra é que todas elas encontraram ajuda em Narcóticos Anônimos. Só por hoje funciona! Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Estamos de volta com o ITV Futebol Clube. Lembrando que você pode participar conosco de 2 formas, através do e-mail, que é o itvfutebolclube@itu.tv.br, ou através da rede social do Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Neste bloco, nós vamos falar do Ituano, Galo Rubro-Negro, que neste último final de semana jogou contra o São Paulo no estádio Novelli Júnior e empatou 1-1. Já aqui em nosso estúdio está o Léo, zagueiro do Galo Rubro-Negro, autor do gol de empate desta partida contra o São Paulo. Léo, obrigado pela sua presença. Qual que é a sensação, cara, de fazer um gol no momento já final ali de jogo, empatando a partida por tudo que o Ituano fez nesse jogo contra o São Paulo? Obrigado, eu agradeço a oportunidade. É uma sensação boa, né? Estou muito feliz pelo que a equipe apresentou, pelo que eu apresentei também. Na necessidade do jogo, a gente perdendo de 1-0, foi muito importante o gol no finalzinho. Gabriel, e uma grande partida, né, que fez a equipe do Ituano, acabou empatando o jogo já no final da partida, mas acredito até que poderia ter saído, sem dúvida, com a vitória do estádio Novelli Júnior por tudo que apresentou o time do Ituano. É isso aí, Bruno. Para mim, resultado injusto. O Ituano foi melhor, teve mais volume, uma boa partida do Ituano. Às vezes aqui, nas outras semanas, a gente acaba criticando a equipe quando acaba não jogando bem, mas grande partida, enfrentando um São Paulo que vinha de uma semana meio turbulenta, sim, mas veio com o seu time base praticamente completo. O Lugano ficou de fora. Para mim, o único titular indiscutível que ficou foi ele. Bom jogo, o resultado acabou aí, para mim, injusto, e todo merecia a vitória, mas o empate ali aos 45 do segundo tempo praticamente acaba diminuindo a dor, né? Sem dúvida. Vamos então aproveitar e conferir aqui junto com o Léo. Você aproveita, Léo, e confere aí mais uma vez os melhores momentos da partida entre Ituano e São Paulo que aconteceu no Novelli Júnior. Bom, tá aí já a bola rolando para Ituano e São Paulo, Gabriel, no Novelli Júnior. Chute do João Paulo ali, a defesa do Denis. João Paulo que atuou no lugar do Peri, que estava suspenso. A gente estava falando aqui antes com o Léo, é um homem da bola parada, né? É o lance do Pacheco, que também atuou no lugar do Raul, que vinha tendo a sequência. Né? Mas... Aí a bobeira do Michael, né? Quase o gol do Fernando Viana. Fernando Viana que fez boa partida, viu, Bruno? Sem dúvida. Aí o lance do gol no lado. Impedimento marcado, né? Gerou alguma discussão, mas pra mim estava. Marcando impedimento. Estava irregular, Gabriel? Eu achei que estava, Bruno, porque tem um desvio ali, né? Daí você vê que o corpo vermelho aparece no fundo da tela ainda, né? Exato, comemorou, mas não valeu. Mais uma vez o São Paulo no ataque. Aí o Caleri acabou sobrando aberto, gol do Ganso ali. 1-0 pro São Paulo. O Ganso vem aparecendo, hein, Gabriel, nos últimos jogos. Melhorou, cresceu, Bruno, cresceu. Apesar do pênalti perdido durante a semana contra o Trujilhanos lá, cresceu bastante. Mas você vê aí quantos lances tiveram do São Paulo e quantos do Ituano. E aí o gol do Léo. O Léo que gosta de fazer gol, viu, Bruno? Já no finalzinho da partida, a bola levantada na área e o Léo foi lá para empatar o jogo. O Ituano aí por um outro ângulo, ó. Uma bola vem e o Léo finaliza de cabeça, manda para o fundo da rede. Será que não dava para poder sair? Não dava, tava muito... Não dava tempo, né, Léo? Tinha o Marcão também, tudo grande ali, se ele saísse ali, ou eu ou o Marcão ia pegar a bola de qualquer jeito. Agora a gente conversava, né, Léo, com relação à marcação
que foi homem a homem praticamente durante toda a partida, e nesse lance, um vacilo ali do jogador de São Paulo, e você teve a oportunidade e soube aproveitar. Pois é, eu sempre costumo atacar o primeiro pau, né? O Tarcísio sempre pede isso para mim, pela bola do João. Mas só que nessa bola aí, eu acabei indo no segundo pau. E o Maicon, que estava marcando o individual, acabou meio que deixando de lado e eu acabei atacando a bola ali no segundo pau e fazendo o gol. Tem uma outra câmera, que a gente não tem aqui a imagem, mas o Léo gira. Você vê ele girando por trás do Maicon, o Maicon ficando e aí o Léo indo para a bola. Tem mais uma vez na tela o lance da comemoração do Léo. O Maicon ficou parado e ele teve a oportunidade de fazer o gol. Léo, a torcida, esperava-se muito mais com relação ao número de torcedores, até pela promoção que foi feita pela diretoria do Ituano. Se esperava muito mais público, já que o time enfrentou o São Paulo, um time grande da capital? Com certeza, a gente sempre espera um bom público no Novelli Júnior, ainda mais contra um time grande. A gente esperava assim, mas foi bom o espetáculo, o jogo em si e um bom resultado para a nossa equipe. Porque também teve uma divisão, né, da torcida dessa vez no Novelli Júnior. Foi dividido de uma forma diferente para esse jogo? Sim, isso? Foi. Colocaram a torcida de São Paulo separada da torcida do Ituano para não haver não ter problema nenhum. Ficou só atrás do gol. Ficou limitado aquele setor, né? Porque em um pedaço outras oportunidades ficava naquela arquibancada central também. Quanto o Corinthians, normalmente, né? Contra os Corinthians, eles acabam abrindo inserção normalmente e a torcida do Corinthians fica até um pouco ali. Agora, ataca um pouco mais a área ali. É legal até para quem está acompanhando o nosso programa, para o Léo contar um pouquinho até da trajetória dele, porque é interessante. A gente sempre destaca aqui o trabalho que o Ituano vem realizando com o Juninho Paulista, desde a gestão do Juninho, recuperando as categorias de base do Ituano, recuperando as categorias de base do Galo Rubro-Negro. Isso é muito interessante porque hoje diversos jogadores que estão no elenco profissional foram revelados na base. E o Léo é um cara que é nascido aqui na cidade de Itu, né, Léo? Isso. E começou ali na base até chegar no profissional. Conta um pouquinho as categorias que você passou aí pelo Ituano. Pois é, eu cheguei aqui quando o Juninho veio reerguer o Ituano. Eu fiz um teste aí, eu estava no Curitiba, acabei vindo para cá, por influências de empresário, acabei vindo. O técnico que estava aqui, Zé Rubens, acabou gostando de mim e fiquei no Sub-17. Aí do Sub-17 eu comecei a treinar com o profissional, treinava com o Sub-17. Sub-20, depois que eu subi, profissional. Fui ter uma chance em 2013 no profissional para ir no banco contra o São Paulo, que o zagueiro machucou. Aí eu fui no banco contra o São Paulo, no Paulistão. Aí desde aí eu comecei a treinar no profissional. Estava num grupo que foi campeão paulista, recentemente aí. E fui ter oportunidade no ano passado na Série D, com o Tarcísio. E agora fui jogar o ano passado também o Paulistão. E até hoje eu tô no profissional por essa posição aí de zagueiro. Quem sabe agora você vai ter mais uma oportunidade, Léo, com relação à Série D do Campeonato Brasileiro, porque foi divulgado pela Federação Paulista de Futebol que o Ituano conseguiu uma vaga para a Série D do Brasileiro pela campanha que foi realizada na Copa Paulista do ano passado, o Linense campeão e o Ituano vice-campeão. O Ituano, portanto, conseguiu esta classificação para a Série D, já que ampliaram o número de vagas para os times paulistas. O Ituano estará disputando esta competição no segundo semestre e vamos conferir um material aqui da nossa produção da ITV com relação a essa Série D do Brasileiro, ouvindo inclusive o Juninho Paulista, que é o gestor do Ituano. E a CBF divulgou na semana passada que realizou mudanças na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Com isso, mais 8 clubes irão disputar a competição. Um deles é o Ituano, que foi beneficiado por ter sido vice-campeão da Copa Paulista em 2015. A novidade foi bem-vinda pela diretoria do Galo, porém obrigou que o planejamento para este segundo semestre seja refeito. É importantíssimo porque é uma situação que o Ituano vem buscando. O Ituano ele já está na elite do futebol no cenário regional, mas a gente precisa buscar realmente um pouco mais de espaço no cenário nacional, até pela sustentação do clube. Eu já preciso começar esse planejamento, né? Então foi uma situação que aconteceu essa semana e aí a gente já está conversando, já principalmente com
com a minha equipe de trabalho, para que a gente possa aí, a partir da próxima semana, ir tomando as atitudes. Ao todo, serão 48 clubes na briga pela Série C. Além do Ituano, o estado de São Paulo terá mais 3 representantes. O Linense, que foi campeão da Copa Paulista, e outras 2 equipes mais bem classificadas no Paulistão 2016 e que não disputem alguma série do Brasileiro. O técnico Tarcísio Pugliese destacou a importância de disputar esse campeonato. Feliz pelo Ituano, cara. Eu acho que é importante para o Ituano pelo esforço que a gente vê, principalmente o Juninho fazendo aqui para tocar o Ituano, e que pela estrutura que tem, pelas pessoas que tem aqui, com certeza merece estar numa situação muito melhor. E o primeiro passo para essa situação muito melhor é disputar a Série D, então muito feliz por ele. Clube, vou fazer todos os esforços, a gente sabe que o futebol não é matemática, mas eu vou fazer todos os esforços para que o Ituano dessa vez não deixe escapar o acesso. Durante a coletiva de imprensa, o gestor de futebol do clube, Juninho Paulista, também apresentou 2 novos patrocínios e que irão beneficiar os sócios torcedores a partir deste segundo semestre. A gente vai começar a fazer os sorteios entre os sócios torcedores, então são 2 empresas que vêm há muitos anos no mercado, gabaritadas, a Palladium e a Aero Europa. A gente vai sortear uma semana, né, no resort, ou inclusive, né, tudo pago, café da manhã, almoço e jantar. Se eu estiver mentindo, você, né? Se eu estiver esquecendo algum detalhe, voando de Aero Europa, né? Então eu acho que são vantagens, né, que não adianta, a gente está trazendo cada vez mais vantagens para que o torcedor não só possa vir e apoiar o Ituano, mas também ter benefícios para isso, né? Tá aí o material do Thiago Sório, aqui da ITV, ouviu inclusive o Juninho Paulista, que é o gestor, e o Tarcísio, que é o treinador da equipe do Ituano. Gabriel Campreguero, Ituano na Série D do Brasileiro neste segundo semestre, e também novos patrocínios aí para o Galo Rubro-Negro. Você vê, né, Bruno, um segundo semestre que promete. Em 2014, até o Léo estava comentando que foi quando ele começou a ter as oportunidades no time de cima ali na Série D, mas ali era um momento muito específico. Você pega um clube do interior que acabou de ser campeão, que teve a sua base toda desfeita, né? E um novo grupo recomeçando. E foi quando chegou o Tarcísio, teve o Fael um pouquinho antes, depois o Tarcísio. Então era um outro momento. Lógico que a gente quer que o Ituano seja campeão de novo, né? Mas a gente sabe que não é tão simples. Mas no momento que acaba não sendo campeão, que é o que pode acontecer esse ano, a base para você manter para o segundo semestre acho que fica mais simples. A gente estava comentando que 8 jogadores de ontem estavam na Copa Paulista no passado. Então é uma base longa. Vamos ver se a gente consegue manter essa base aí para jogar a Série D e brigar. Precisa sair da Série D, Bruno. Sem dúvida. Primeiro precisava chegar e conseguiu isso, né, até pelo que realizou dentro da Copa Paulista, como você bem destacou, foi montada a base, o time veio para brigar realmente por essa competição, com a manutenção do treinador, isso já é meio caminho andado. E veio aí a base para o Paulistão e agora a vaga para a Série D do Brasileiro, como disse o Juninho, o planejamento já começa a ser executado, até de uma forma diferente, mas o importante é que o Ituano tem agora um calendário nacional, que é o que se esperava, né, Léo? O calendário nacional, como bem destacou o Juninho, o time já é destaque no regional, né, de forma regional aqui, e agora tem um calendário nacional, a oportunidade de mostrar aí para o Brasil inteiro. Com certeza, pegou todo mundo meio de surpresa, né, porque a gente estava esperando a resposta da federação, que não sabia se ia abrir as 4 vagas. Infelizmente, aconteceu isso e para o Juninho é muito importante esse calendário no segundo semestre. E que nem ele falou, para manter uma equipe vai ser mais fácil se não for campeão, mas quando a equipe é campeã é mais complicado, porque sai muitos jogadores, então... Tem um destaque, chama muito a atenção de outras equipes, enfim, muitos atletas acabam sendo negociados, é inevitável isso. Com certeza. E esse calendário é muito importante para o Juninho e para a equipe também do Ituano. Gabriel, com relação a esse calendário nacional, ele falou, foi todo mundo pego de surpresa, mas é o que precisava realmente, né? O que se buscava, pelo menos, dentro do Ituano. Bruno, mas a gente tem que lembrar, o calendário fica anual, mas se ficar na primeira fase, joga só 6 vezes, porque são grupos de 4, turno e retorno, são 6 rodadas, então tem que fazer o trabalhinho caprichado aí de novo até o fim. Aí entra a questão de planejamento, né, porque aí envolve, muitos atletas, claro, têm contrato por um longo período, né, principalmente os que estavam na base. O Ituano não costuma fazer contrato curto. Agora, quem não costuma fazer contrato curto,
se dá bem, né? Porque de repente pode fazer um contrato longo e perde o atleta por conta de sair na primeira fase da competição. Eu acho que bastante gente deve ter contrato até o fim do ano, não tem não? Tem bastante. Tem uns que vêm, que faz esse contrato curto, até o Paulistão só, mas a maioria é sempre contrato longo. Ô Léo, queria que você falasse um pouquinho de como você sente que está hoje o elenco do Ituano dentro desse Campeonato Paulista. O time no começo acabou dando alguns tropeços, mas vem fazendo boas partidas agora, vem se recuperando. Como é que está hoje o Ituano nesta sequência do Campeonato Paulista? Nossa equipe é uma equipe boa, né? A gente sempre colocou na cabeça que teria que brigar lá em cima pela classificação. Todo mundo abraçou essa ideia. Até porque a gente, em casa, a gente não tem nenhum tropeço. A gente está empatando ou ganhando. Claro. E isso é sempre importante para que a gente possa estar sempre lá em cima. Fazer o dever de casa, né, principalmente. Com certeza. Não deixando de pontuar dentro de casa. Isso é importante, é fundamental, até porque o campeonato é curto, cai em 6 equipes, então quem quer brigar por classificação não pode perder pontos em casa. Já que o Léo falou com relação à classificação do time, enfim, que é a campanha do Ituano, vamos colocar na tela como é que está a classificação do grupo do Galo Rubro-Negro neste Paulistão 2016. Olha, o grupo B, o grupo do Ituano, tem o Palmeiras com 15 pontos, o Ituano também tem 15 pontos, mas o Palmeiras leva vantagem no saldo de gols. O saldo do Ituano é -1 e o saldo do Palmeiras é 7. O São Bernardo é o terceiro colocado, tem 13 pontos, a Ponte Preta também tem 13 e o Novo Horizontino tem 12 pontos. Esta é a classificação do grupo do Ituano neste Paulistão 2016. Gabriel, eu queria que você falasse com relação a esses números aí, os clubes que apareceram na tela, Ponte Preta lá embaixo, muito se esperava também do Novo Horizontino, não faz uma boa campanha. É o grupo mais embolado do campeonato, Bruno. Mas tem que ressaltar um negócio, é que tem time com 13 pontos brigando para classificar, mas também tem que se preocupar ao mesmo tempo tem que se preocupar com o rebaixamento. O Ituano já abriu 4 ali da zona de rebaixamento. Mas é um grupo muito embolado, todo mundo ainda disputando. Eu acho que o fato da Ponte Preta não estar fazendo uma boa campanha acabou sendo uma surpresa e hoje credencia muito o Ituano a se classificar. Então agora temos mais 5 rodadas, todos vão enfrentar os mesmos adversários. Né? Agora o grupo do Ituano cruza com o grupo do Corinthians. E vamos ver esses 5 jogos aí. Acho que começando pela vitória contra o Rio Claro, dali para frente acho que tem grandes chances de classificar. Você pensa da mesma forma, Léo? Tem o mesmo pensamento aí com o Gabriel? Com certeza. A Ponte Preta está fazendo não está fazendo um dos melhores campeonatos. Está oscilando bastante. Está oscilando bastante. Novo Horizontino também. Mas que nem a nossa equipe conversa muito. É perder. Está lá embaixo, ganhou, está lá em cima. Está muito disputado esse Paulistão esse ano aqui. E a gente não pode dar brecha, né? Principalmente o grupo de vocês. Com certeza. Está bem embolado. Realmente, o que você projeta já? Nós vamos colocar daqui a pouquinho os próximos jogos também de Ituano e do Capivariano, que é a nossa área de abrangência aqui, a cidade de Capivari. Mas o que você projeta já para essa sequência do Ituano? É mais um jogo no Novelli Júnior e acredito que mais uma vez nós teremos a promoção, né, Léo, nessa partida? Com certeza, terá a promoção da Garrafa PET, né? E é muito importante a torcida de todos, onde a gente vai jogar em casa, onde a gente está muito forte dentro de casa e precisa muito do resultado, porque depois a gente sai pegar uma equipe forte, né? Que é uma equipe grande, que é o Corinthians. Então esse resultado aqui em casa vai ser muito importante para a gente. Vou aproveitar e conferir aí os próximos jogos. Vamos conferir e já colocar na tela os próximos jogos, a próxima rodada do Paulistão, que já é nesse meio de semana. Aí, quarta-feira, no Novelli Júnior, 7h30 da noite, Ituano enfrenta o Rio Claro. Tá? E aí, na quarta-feira, às 5 da tarde, um pouquinho antes, o Capivariano, lá no Estádio dos Amaros, o Capivariano vai até Itápolis enfrentar o Oeste. Daqui a pouco nós vamos destacar mais sobre isso. Mas, Gabriel, como disse o Léo aqui, o caminho passa por mais um resultado positivo contra o Rio Claro. Claro que vem do empate, mas vem do empate contra o São Paulo, um empate conquistado no finalzinho. Isso traz aí ânimo, sem dúvida nenhuma, para a sequência da competição. E pega o Rio Claro, promoção, jogo da Garrafa PET, 2 garrafas você troca pelo ingresso. Enfim, tem tudo para o Novelli ter um bom público. 7h30 da noite, o jogo quarta-feira. Tem tudo para ter um bom público e o Ituano conquistar 3 pontos. Eu acho que apesar da grande partida no domingo, e a gente sair com a sensação de que o Ituano poderia ter ganho a partida, o vestiário foi bem tranquilo, né? Eu acho que foi todo mundo ainda muito otimista, acabou saindo satisfeito pelo resultado.
pela forma com que foi o empate, certo, Léo? Foi o empate lá no finalzinho. Então, assim, uma vitória contra o Rio Claro, 3 pontos, fazer o dever de casa. A gente sabe que é obrigação quarta-feira. Corinthians não perde há 28 partidas para um clube pequeno no Campeonato Paulista, desde 2014. Eu acho que não passa de sábado. Tomara, né? Tomara. A gente está precisando também, né? De um jogo desse e ganhar de um time grande, né? O time do Ituano costuma ter comportamentos diferentes, Léo, com relação quando enfrenta um time grande, como foi o caso de enfrentar o São Paulo, no estádio Novelli Júnior, quando enfrenta um time como o Rio Claro, que não faz uma boa campanha, como é que é a postura, vocês costumam atuar de formas diferentes, claro, sempre respeitando os adversários? Como você falou, a gente tem que respeitar todos, independente de camisa, de tradição, de time grande ou não. A gente tem que jogar sempre com todos os times de igual para igual. Mas sempre com um time grande tem a expectativa melhor de fazer um bom jogo, mas é sempre, com todos os jogos, é sempre tudo igual. Mais alguma pergunta para o Léo, Gabriel? Estamos encerrando já esse bloco. Não, mas desejar boa sorte essa sequência. Eu acho que a gente estava conversando, ele citou, nesses 3 jogos, a nossa ideia era no mínimo 4 pontos, né? Pode perder um jogo com grande e tal, mas eu acho que 5 pontos aí também fecha. E agora a grande chance de fazer 5 pontos, vamos ganhar. Um empatezinho sábado também lá em Itaquera não é ruim não, e acho que o Ituano fica muito forte para a classificação. Tá certo. Léo, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube. Sorte não só a você na sequência da sua carreira, você é um cara da cidade de Itu, um cara que surgiu da base, boa sorte para você na sequência e sorte, claro, para o Ituano na sequência desse Campeonato Paulista, com compromisso já nesta quarta contra o Rio Claro, Léo. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade aí de ter abrido as portas para mim. Tá certo. Tá aí o Léo, zagueirão do Ituano, nascido aqui na cidade de Itu. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência nós vamos falar de futsal, vamos falar de futebol de salão, futebol amador, enfim. Esse será o destaque no próximo bloco aqui do ITV Futebol Clube. Com o Sindicato dos Comerciários, presente em 100 cidades na região, além de lutar em defesa dos direitos dos trabalhadores da sua categoria, também oferece diversos benefícios na área de saúde, beleza e lazer, proporcionando melhor qualidade de vida para os seus associados e dependentes, além de contar com o seu amplo e completo clube de campo em Salto e a colônia de férias em Praia Grande. Associe-se, venha para o Secom, a nossa força é contar com você, trabalhador. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. Que tal transformar a hora do café no momento mais gostoso do dia? Na Bolos da Fá você encontra bolos caseiros, fabricados de maneira artesanal. São mais de 20 opções e sabores. Tem de fubá, laranja, iogurte, banana, churros e muito mais. Além de deliciosos, os bolos da Fá têm cheirinho de infância. Ligue e peça o seu. 2429-3249. Bolos da Fá, Alameda Barão do Rio Branco, número 33, no centro, próximo à Câmara de Vereadores. De volta com o ITV Futebol Clube aqui pela ITV. Estamos falando para a cidade de Itu e mais 7 cidades da região na nossa grande área de abrangência. Você participa com a gente através do e-mail itvfutebolclube@itu.tv.br ou pelo Facebook, facebook.com/ITV Futebol Clube. Lembrando que você também pode acessar o nosso site, nós vamos colocar na tela para você o nosso site, porque lá você pode acessar toda a programação da ITV, assistir às outras edições do ITV Futebol Clube, enfim, você pode navegar em nosso site e acompanhar toda a programação. Neste bloco vamos falar da Taça Cidade de Futsal, competição que terminou
na última semana. O 13 Amigos, que é o time da cidade de Itu, ficou com o vice-campeonato. União Tribuna de Indaiatuba ficou com o título. E para falar sobre esta competição e sobre o 13 Amigos, como foi toda essa campanha, nós estamos aqui em nosso estúdio com o Alexandre Evangelista, que é o treinador do 13 Amigos, comandou a equipe durante esta edição da Taça Cidade. Alexandre, obrigado pela sua presença. Como é que foi essa grande decisão? Conta pra gente, Alexandre. Desde já quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com os amigos falando dessa final. Foi uma final muito emocionante, né? Uma final contra uma equipe bem forte, uma equipe treinada, né? E nossa equipe jogou muito bem, né? A gente suportou até 3 minutos do finais, até os 17 minutos do segundo tempo, ganhando de 1-0. Mas daí aconteceu que o time deles veio com um goleiro linha, uma movimentação muito boa. E o Adriano Leroy, né, mandou uma bola na gaveta e foi aí que começou o primeiro gol dos caras, né? Aí com a movimentação deles, né, o nosso time estava um pouco cansado. O Nando pegou uma bola numa ala oposta, uma virada de jogo, fez o segundo gol. Quando eu pensei em fazer o goleiro linha, o Felipe foi expulso. Aí com um a menos, nós tomamos o terceiro e aí eu já fui terminar o jogo e parabenizar o time deles, né, que é forte, e mais ou menos foi assim que aconteceu, né? O Gabriel Campreguera, eu me recordo aqui que no programa que nós tivemos a presença do Johnny aqui em nosso estúdio, atleta do 13 Amigos, você falava com relação à projeção, já porque naquele momento nós estávamos ainda na semifinal, né, com a semifinal definida da competição, e você falava com relação à possibilidade do 13 Amigos fazer a final, realizar esta decisão contra o time de Indaiatuba, União Tribuna. E foi o que realmente aconteceu. O seu prognóstico deu certo. Queria que você falasse com relação a essa decisão também. O Alexandre já explicou mais ou menos o que aconteceu durante o jogo. A União Tribuna, a gente tem que também ressaltar a qualidade do grupo, né, Alexandre? Você vê Nando, para quem não conhece, capitão de seleção italiana, disputou... Quantos anos de Itália será que ele tem, Alexandre? Ele disputou o Mundial de 2008, mas ele já estava lá, né? Eu acho que no mínimo uns 4 anos de Itália, né? O Folha jogou com ele, né? Na época a Itália, o grupo da Itália de 15 jogadores, 14 era brasileiro, entendeu? Então é uma equipe bem forte. E hoje o Nando está fazendo parte da seleção de Itu, que está jogando hoje a TVT, né? Está estreando em Araçariguama, está começando hoje a TVT. O Curió treinando. O professor Curió, né? Que organizou o campeonato, né? Está estreando hoje lá. Daqui a pouco a gente talvez até saiba como que foi os jogos lá, né? Então você falava da qualidade, na verdade, do União Tribuna também, com atletas de qualidade. E o time do Alexandre acabou sendo prejudicado pela ausência de algumas peças aí que não puderam atuar na final, que eram peças que alterariam o panorama do jogo. Foi o que a gente estava conversando antes, talvez tenha faltado mais umas 2 troquinhas aí, mais umas 2 peças para o time poder respirar um pouco e deixar esse título aqui em Itu. Mas é bom explicar, né, Alexandre? Então, por que isso acontece? Então, na verdade, aconteceu o seguinte, né? Quando fizeram o convite para mim, através do Guto, né? Certo. O Guto falou, Alexandre, nós vamos trabalhar só com o pessoal da cidade. Eu falei, mas eu sou amigo de vocês, né? Eu vou lá comandar com o maior prazer, né? No primeiro jogo, ele me apresentou o Flavinho, que já jogou comigo com o Cezinha no time do Juventus Virtual. Um time que nós montamos 3 anos atrás, né, 2 anos atrás. Fiquei muito contente. Falei, pô, o Flavinho aqui já dá uma mudança, né? Só que o Flavinho, ele joga no ADI. O Flavinho, o Ricardinho e o Alex. Acabou vindo os 3. Só que o pessoal do ADI começou a proibir os meninos de vir. Começou a vetar. Não vem, vocês vão lá, vocês têm contrato aqui, vai machucar, esse tipo de coisa, né? Aí vinha um, vinha outro, sempre começou assim. E no jogo da primeira fase contra o Tribuna, não veio ninguém. Nós atuamos só com os jogadores da cidade. Um jogo que nós estávamos perdendo de 2-0 e nós viramos para 3-2. E durante o campeonato, nós só jogamos o pessoal de Itu, na verdade, né? O pessoal de Itu com o Tatuí, que é um amigo do Johnny da faculdade, da Sara do Johnny, né, que é parceiro dele, que assinou também. Mas se for dar mérito mesmo pro pessoal de fora, não tem, porque o Ricardinho veio no jogo, depois não veio mais, e quem deu mérito pra gente mesmo foi o pessoal daquela cidade. E, Gabriel, o que acontece no futsal, principalmente com essas partidas acontecendo no meio de semana, no amador também acontece. Muitas vezes o jogador não tem condições de participar de uma rodada ou outra no final de semana por compromissos, né? Até por isso que é o futebol amador, mas claro que a gente sempre espera um pouco de determinação do cara, um pouco de
regularidade até, permanecendo nos jogos, comparecendo nas partidas. E no futsal acho que fica muito complicado também, muitos atletas, por causa do Johnny, o Johnny destacou aqui que ele tinha aula, né, muitos estão na faculdade à noite, então acaba complicando um pouquinho a situação. Tem que ter um elenco realmente bem recheado para você, na hora que um faltar, você ter uma peça ali de reposição. E a semifinal e a final foram na mesma semana. Foi um jogo quarta e sexta, né? Muitas vezes acaba dificultando um pouco mais a presença de alguém. E os jogos à noite, então o pessoal que estuda tem um pouco de dificuldade. Mas a gente tem que parabenizar. O 13 Amigos fez uma grande campanha, não dá nem para comparar o investimento dos dois elencos aí. O Tribuna é um time que tem um potencial financeiro maior, que com certeza investiu mais, também está de parabéns pelo título. Mas eu achei que o 13 Amigos também está de parabéns pela grande campanha. Tinha a Ferroviária da Sorocaba, que tinha um grande time, que era o time do Renato, né? Então tinha outras fortes equipes aí e acabou chegando na final. Lógico que a gente queria que ficasse com o título aqui, mas infelizmente acabou não acontecendo. E outra coisa também, né? A gente tinha duas maneiras de jogar. Sempre quando a gente começava, a gente jogava com o pivô de referência. Então, no mínimo 80% dos gols que nós fizemos foi jogada no Douglas, né? E ele faz a base bem, segura bem, e ele ajeitava para quem vinha de trás. E Johnny fez gol assim, o Vinícius fez gol assim. Na segunda parte do primeiro tempo, quando o Douglas cansava, a gente jogava sem o pivô. A gente não tinha no banco o outro pivô. Então a gente tinha um cara que não era referência, que movimentava. Aí a gente mudava o jeito de jogar. Um dos jogos nossos, eu até lembro que eu cheguei no pessoal no intervalo e parabenizei o pessoal, que é o seguinte, nós jogamos de duas maneiras. Uma com pivô de referência, encaixou, foi contra o time do Canela, né, na semifinal. O Joy Sports. Nós jogamos muito bem esse jogo, porque nós jogamos de duas maneiras. Encaixou o jogo com o Douglas, só que encaixou o jogo sem um pivô. Das duas maneiras deu certo para vocês. Eu lembro até que o Gaúcho, eu nunca vi o Gaúcho correr tanto atrás do Guilherme como ele correu. Nós começamos a rodar os quatro caras, tocar e sair os quatro, o Gaúcho corria atrás do Guilherme, mas não achava. O Vinícius Guilherme fez uma jogada que o Vi tocou no Gui, o Gui devolveu e saiu nas costas do Gaúcho. Aí o Guilherme saiu na cara do goleiro sem ninguém, só ele e o gol. Então eu falei, pô, se a gente conseguir no campeonato com o Douglas jogar de uma maneira, porque o Douglas vai cansar. E se o Douglas jogar de outra maneira, a gente vai dar trabalho. Porque daí o Douglas é bom porque ele segura o fixo, né? Fazendo pivô. Quero mandar um abraço pro Gaúcho, então, que está procurando o Guilherme até agora, tá certo, Gaúcho? Um abração para você. Vamos aproveitar e colocar na tela como é que foi essa final entre o 13 Amigos e União Tribuna no material realizado pela TV Secom. Aconteceu na noite desta última sexta-feira, 18 de março, no ginásio Ângelo Favaron, o Curiosão em Itu, a grande final da 5ª Taça Cidade de Itu Secom de Futsal 2016. Sob realização da Liga Nova Itu de Futsal, com apoio da Secretaria de Esportes de Itu e premiação em dinheiro oferecido pelo Secom, Sindicato dos Comerciários, a competição neste ano contou com 18 equipes de 6 cidades da região. E nesta 5ª edição, teve como campeã a equipe União Tribuna de Indaiatuba, que venceu por 3-1 os 13 Amigos de Itu. Paulo Curió, organizador da competição, destaca que a cada ano aumenta o número de equipes participantes. 5º ano e tudo diferente, né? Essa taça começou há 4 anos atrás, com o intuito de elevar o futsal de Itu. E esse ano, com certeza, o melhor, o maior e o com maior nível técnico, com certeza. E notamos que nesse ano a premiação foi diferente. Então, depois de 4 edições, na quinta edição exatamente, nós oferecemos uma premiação em dinheiro, o campeão R$2.000, o vice-campeão R$1.000. Como eu sempre digo, né? Comprometido com o trabalho sindical e envolvido com o esporte. Toda vez que o Secom se envolve, a gente gosta de marcar como um bom evento, uma boa realização. E é isso que a gente viu, casa cheia. Fazia tempo que a gente viu o esporte do futebol de salão ituano com casa cheia. O Secom participa, apoia as coisas boas. Parabéns aí ao Tribuna, grande campeã. Muito bem, aí o trabalho da TV Secom, ouvindo inclusive a palavra do Luciano Ribeiro e também do Paulo Curió, falando com relação a essa premiação, enfim, de como foi toda esta Taça Cidade, esta edição, com o apoio do Secom. E só para deixar muito claro, quando a gente citou aqui com relação aos atletas, que muitos não puderam comparecer em determinados jogos, tal, isso não é uma crítica ao calendário não, porque o calendário
já está acertadinho desde o início. Claro que isso é circunstância, né, de cada um, tem os seus compromissos, enfim, isso acontece não só no futsal, mas também no futebol amador, como nós já destacamos. É isso ou não é, Gabriel? É exatamente isso aí, Bruno. Às vezes são compromissos que realmente acabam não permitindo a presença, mas não tem para onde fugir, o calendário está ali e acaba acontecendo, porque as pessoas não vivem disso, tem outra atividade. Queria só fazer uma pergunta para o Alexandre. Por favor. Até a gente estava falando, o Luciano até comentou do público ali na reportagem. A gente é da época ainda que tinha os jogos lá no Primo Skin Cariol, né, Alexandre? Eu sinto que o povo de Itu ainda não se acostumou com o Curiosão. Eu acho que há anos atrás a gente viu uma presença mais maciça ali no Primo Skin Cariol, que tinha uma condição, uma infraestrutura pior, mas pela localização talvez sempre teve um público melhor. Eu acredito por duas coisas que acontecem, né? A divulgação hoje é só através do Face, né? Ou no jornal Periscópio, que coloca lá, eu acho que falta divulgar um pouco mais. E o ITV Futebol Clube, hein? Né? Mas, você destacou aí. Graças a gente falou a gente trouxe o Johnny semana passada, Deus, trouxe né? o Curió, falou dos jogos. Mas sabe o que eu acho, Gabriel? O que falta? Preliminar. Fazer a preliminar dos menores. Isso atrai também. Sabe, quando esse ginásio só ficou lotado porque a gente fez 3 jogos preliminares. O Sub-12, o Sub-10 e o Sub-8. E eu falei, Curió, vamos deixar os pequenininhos pro final, porque os pequenininhos, os pais vêm. E vem família, né? Mãe, e acaba ficando para acompanhar o jogo. A gente, eu como foi a escolinha que chegou lá a fazer as preliminares, falou, vamos torcer pro time do tio aí, porque também o Johnny tá aí jogando, eu tô como técnico. Então eu divulguei também bastante, né? Mas tem que fazer uma preliminar. Um jogo importante, que vem o Nando, que vem um Tribuna, um time forte, faz o joguinho de criançada antes. Divulga. A divulgação eu acho que precisa ser melhor. Melhor trabalhado. Em relação ao Primo Skin Cariol. Primo Skin Cariol é muito fácil de ir. A localização. São Luís, Rancho Grande, Parque Industrial, o centro, é fácil de ir. Então, o São Camilo, o povo precisa acostumar a ter jogos bons. Entendeu? Então, eu acho que agora, com esse campeonato, que foi um dos melhores que foi realizado, né? Até o Gabriel já comandou os times deles com bons campeonatos também, mas esse nível foi forte demais, esse campeonato. Esse campeonato tinha 5, 6 times que tinham condições de chegar na final, né? Mas eu acho que a divulgação precisa ser um pouquinho melhorada. Agora, com vocês aqui, dando esse apoio ao esporte, a cada dia trazendo uma pessoa para estar falando, né? Do futsal, do futebol amador, né? É importante também, né? Então, melhorando a divulgação, vai melhorar o público. Não, e a ideia é essa, né? A ideia é que sejam realizadas competições melhores a cada ano, a cada temporada, a cada edição. Nós estamos fazendo o trabalho aqui de divulgação através do ITV Futebol Clube e essa edição da taça, como você destacou bem, Alexandre, teve o apoio do SECOM, é uma premiação aí para as equipes, isso acaba realmente atraindo mais atletas, mais times de toda a região, isso é muito bacana e a tendência é que o nível técnico melhore a cada edição. Aproveitando, Alexandre, que você destacou com relação aos preliminares, enfim, atletas ali sub-12, enfim, que acabaram disputando os jogos, queria que você destacasse o seu trabalho aqui na cidade de Itu. Você aproveite esse espaço, Alexandre, e divulgue também o trabalho que você realiza aqui em Itu. Eu e Cezinha estamos aí nesse ramo aí uns 15 anos, né? Começou comigo e meu irmão, o Biro, né? Depois o Cezinha veio trabalhar com a gente aí. E hoje eu e Cezinha estamos aí com o futsal, né? A gente trabalha da categoria sub-3 até o sub-17 no futsal, né? Hoje nós temos aí 4 professores que trabalham com a gente, o Johnny, o Júnior, o Matheus e o Rafão, né? Que o Rafão é o professor de goleiro, né? E eu e o Cezinha coordenando todo o trabalho, né? No futsal. A gente disputa campeonato em Salto, campeonato em Indaiatuba, campeonato em Sorocaba, né? A gente dá uma bagagem muito boa para a criançada tá jogando o futsal. E nessa sexta, antes da final, a gente fez uma preliminar com a escolinha do Nando. Ele tem uma franquia do Falcão em Indaiatuba. Foi muito bom, lotou o ginásio, os pais ficaram para assistir a final. Eu acho que isso que deu também, que ficou legal a final. O público ficou bacana lá, crianças, jovens, senhores, idosos. Então foi muito legal essa final, por causa também das preliminares que teve, né, antes. Ô Gabriel, acho que tem que valorizar, né, cada vez mais esse trabalho que é feito, não só aqui na cidade de Itu, e a gente tem que mostrar isso em toda a região, aqui na nossa área de abrangência, porque com tantos problemas sociais que nós estamos enfrentando e vendo, acho que o esporte
é um caminho fundamental para a criança, né, para o adolescente, para sair do mau caminho realmente e ter uma vida legal, uma vida bacana, a prática de esporte. Então acho que o trabalho que o Alexandre faz no futsal aqui em Itu e que outras pessoas fazem no futebol de campo ou com outras modalidades esportivas, acho que a gente tem que destacar sempre, né, Gabriel? Pra gente que é do esporte acaba até sendo redundante, né, que estava ali dentro há muito tempo. O Alexandre foi um campeão paulista Society junto, rapaz. O Malaquias era jogador nosso. Verdura, eu não lembro nem que ano era, acho que foi em 2000, eu acho que foi. Faz 15 anos aí. Juca, a gente foi campeão paulista Society. Já. Eu ia falar, ele falou, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava numa escolinha que chamava Soccer Stars, né? Era uma escolinha de Society. E o dono da escolinha não ia para os jogos, jogava o rojão na mão de nós dois aqui. Aí eu falei, Gabriel, vamos embora pro pau, velho, vamos lá. E a gente ia com acho que era sub-15 e eu devia ter 16 anos, era um ano mais velho que jogador. Eu, Gabriel, não podia jogar porque... E a gente queria. Você lembra aquele fato, Gabriel, que os caras aí do Palmeiras iam da WO, nós dois assumimos o BO aqui, vamos jogar. Os caras chegou, tipo 1 minuto, cadê 1 minuto da WO? Os caras falaram assim, vocês aceitaram, mas os dois têm que aceitar, o técnico tem que aceitar. Eu falei, nós aceitamos. Vamos pro jogo. Aí o jogo apertado, velho. Eu falei, meu Deus do céu. Perdeu o emprego, né? Porque se o time perder aqui, o jogo já tava ganho. Aí a molecada ganhou o jogo, cara. O time era muito forte. O time era bonito de ver. Viu, Alexandre? Deixa eu fazer uma pergunta. Sidão, Ferretti, pra ser técnico de futsal tem que ser meio gordinho? Tem que ser gordinho, referência, né? Senão não tem jeito. O Gera, eu sempre falo que eu vou processar ele. Ele fala que eu vou lá na associação, peço uma coxinha e uma coca antes e depois do treino. Eu falei, velho, vou arrumar um advogado bom, eu vou processar você, porque isso aí é defamação, velho. Mas fazer estilo, né? Isso aí, cara. Estilo, não, o Gabriel já tá fugindo a regra. Eu abandonei o salão faz tempo, agora eu só tô no campo. Agora o Gabriel, olha, se a gente contar o currículo do Gabriel aqui, tudo que ele já fez, tudo que ele já faz, fora a família, que ele não para de aumentar, como produz o Gabriel Campreguer, é realmente uma grande figura. Alexandre, obrigado pela sua presença aqui no ITV Futebol Clube, parabéns pelo trabalho que você realiza e que você continue realizando isso por muito e muito tempo aqui em Itu. Não, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar falando primeiramente dos 13 amigos, né, que foi uma final muito emocionante, né, até 17 minutos do segundo tempo a gente estava com uma taça na mão, mas o futsal não termina, né, o futsal pode estar faltando 10 segundos, você não está garantido, e depois fala um pouquinho do Genoma Colorado, né, o trabalho que eu faço junto com o Cezinha, e agradeço, precisando nós estamos aí. Gabriel Campreguer, seu destaque final, estamos encerrando mais uma edição aqui do ITV Futebol Clube, Capivariano, Ituano, suas considerações finais. Queria parabenizar o Curió também, aproveitar, mandar um abraço para o Curió, parabenizar ele, grande campeonato, muito bem organizado, bem bacana mesmo. O nível técnico foi tão alto que a gente vê um time que tem 4 jogadores profissionais que estão lá em Pompeia eliminado na primeira fase, Alexandre. Não é verdade? Verdade. Uma coisa que eu deveria ter falado, o time de Capivari, que foi o que nós jogamos nas oitavas de final, o Cezinha indicou os meninos para fazer teste lá com o Doglão, lá no Magno, né? Que é o antigo Brasil Quirim, né? Sim. 6 meninos foram fazer teste lá e 5 passaram. 5 já está fazendo parte do Magno do Sub-20 esse ano. Então, por isso que o nível do campeonato foi bom. Né? Então, que nem o Gabriel acabou de elogiar o Curió, Capivari, Tietê, Sorocaba, Itu, Salto, olha, toda a região, né? Toda a região. Capivariano e Ituano, Gabriel, rapidinho. Aproveitando, Capivariano, vamos mais uma vez aí, vamos Capivariano, reage aí, vamos ver se a gente sai dessa luta pelo rebaixamento aí, consegue, perdeu a chance nesses 2 jogos em casa aí, infelizmente. E o Ituano tem tudo para dar uma vitóriazinha contra o Rio Claro, um empatezinho contra o Corinthians, Bruno, vai ficar ótimo. Tá certo, é isso aí. Apito final e mais uma edição do ITV Futebol Clube. Nós voltaremos na próxima semana com os detalhes do Ituano e do Capivariano. Ituano que continue fazendo aí uma boa campanha, o Capivariano. Estamos torcendo o Capivariano para você sair desta situação incômoda, o time na zona do rebaixamento e último colocado da competição. Um abraço para você que nos acompanhou até aqui e até a próxima semana.